Olá pessoal, eu sou a professora Helenice Moraes e vou estar hoje ministrando para vocês uma aula sobre inglês instrumental. O que é o inglês instrumental? São algumas técnicas que a gente vai usar, a gente vai ver nessa aula de hoje, algumas estratégias de leitura que vão auxiliar vocês na compreensão dos textos na língua inglesa, tá? Vamos ver agora quais são essas estratégias que nós vamos estudar na aula de hoje. Então, temos ali o skimming, o scanning, a prediction, os cognatos e as referências dentro do texto. Vamos começar então com a primeira estratégia, que é o skimming. Então, o que é o skimming? O skimming, na verdade, é uma leitura rápida, que se faz no texto para identificar algumas informações gerais. Que tipo de informações? O assunto, a ideia principal do texto, então se faz uma leitura rápida. Não é uma leitura minuciosa do texto. Então, passar os olhos no texto para tentar abstrair qual é, então, o assunto, sobre o que o texto está abordando, certo? Então, a próxima estratégia que nós vamos ver, é o scanning. No scanning você vai fazer uma leitura buscando alguma informação específica no texto. Pode ser uma data, pode ser um número, Então você vai fazer aquela leitura buscando algo em específico no texto, Então no skimming a gente já fez a leitura para tentar compreender qual é o assunto do texto, e no scanning a gente usa o scanning para fazer essa leitura novamente, mas aí buscando uma informação específica, Pode ser então, como eu já falei, um preço, uma data, ou alguma característica sobre alguma coisa a que o texto está se referindo, certo? A nossa próxima estratégia, então, seria a prediction, O que seria essa predição? Seria tentar inferir, deduzir, através do conhecimento que você já tem sobre o assunto, alguma coisa, o que o texto pode trazer, sobre o que o texto pode abordar. Por exemplo, se o texto é da área da informática, vocês já têm muitas informações, vocês já conhecem muito sobre o assunto. Então, vocês podem usar o conhecimento prévio de vocês para fazer algumas inferências, algumas deduções em relação ao texto. Além disso, com essa estratégia, vocês vão usar outros elementos que aparecem no texto, Vão analisar o título, se o texto apresentar uma imagem, a imagem está relacionada com o assunto do texto, Vocês podem usar um gráfico, tabelas, A estrutura do texto pode ajudar também na compreensão, o layout, o subtítulo, a subdivisão dos parágrafos. Então, tudo isso vai ajudar na compreensão do texto. A nossa próxima estratégia, então, seria usar os cognatos. Cognatos são aquelas palavras, que vão nos ajudar a compreensão do texto por causa da semelhança, com as palavras da nossa língua materna, o português. Então, são palavras em inglês, que são parecidas e que têm o mesmo significado, então, que as palavras da língua portuguesa. Então, no texto, a gente pode, procurar essas palavras cognatas e elas vão nos auxiliar, então, numa compreensão mais rápida sobre o assunto. Mas a gente tem que cuidar um pouquinho com os falsos cognatos, Também são conhecidos como false friends. O que são os falsos cognatos? Os falsos cognatos são aquelas palavras que parecem, mas não são, ou seja, elas são parecidas com alguma outra palavra da língua portuguesa, mas o significado não é o mesmo, E qual é a minha dica então? Quando vocês tiverem alguma dúvida, e se possível, vocês podem fazer então a checagem dessas palavras que vocês têm dúvida no dicionário. Mas a grande parte das palavras que vocês vão se deparar nos textos, geralmente são palavras cognatas. Então, vocês vão conseguir ter uma ideia melhor, uma compreensão mais clara do texto com o auxílio das palavras cognatas.
Vamos para a próxima, então, para a próxima estratégia, que seria a referência contextual. O que é essa referência contextual? Muitas vezes se usam de vários recursos no texto para que ele não se torne repetitivo, né? Então, se usam algumas palavras de referência que vão substituir outras palavras que já foram citadas no texto, tá? É um exemplo dessas palavras de referências, os pronomes, números e palavras que indicam uma ordem, né, ou uma sequência. Então, muitas vezes, para o texto não se tornar repetitivo, né, vai se substituir uma determinada palavra do texto por um pronome, né? O que é importante aqui é sempre, né, retomar o parágrafo, né, ou retomar a frase e ver o sentido que está tendo ali naquele contexto. Então, sempre analisar esses pronomes, números ou palavras dentro de um contexto. Certo? Eu acho que essas foram as dicas principais. Vocês têm que lembrar que essas estratégias de leitura não vão ser usadas separadamente, né? A gente usa essas estratégias todas ao mesmo tempo, né? Não é possível, não é necessário usar só num texto usar só uma estratégia ou outra. Então, quando você for ler um texto, você vai, né, analisar o título, a imagem. Primeiro vai dar aquela leitura rápida para tentar identificar, né, o tema, o conteúdo do texto. Depois, lá nas questões, por exemplo, nas questões, né, referentes à compreensão, você vai ler a questão e vai voltar no texto, vai fazer o quê? O scanning, procurar as informações que foram pedidas, né? Vai fazer o uso, então, do conhecimento que você tem, né, o seu background, para conseguir entender melhor, né, o texto que você está lendo, fazer o uso do seu conhecimento prévio. Também vai analisar muito o uso dos pronomes, essas palavras que indicam ordem, né, por exemplo, first, then, finally, né? Então, todas essas palavras vão dando uma direção, né? Vão amarrando o texto. Então, prestar muita atenção, né, em todas essas dicas, em todas essas estratégias, para que vocês façam uma leitura clara e eficiente. Acho que é isso, né? Obrigada pela atenção de vocês e até uma próxima aula.